Galera, dando uma retomada então nas leis de Newton, tá? Que são as leis fundamentais do movimento descritas por Newton naquele livro fantástico dele chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Relacionando então a primeira lei de Newton, chama-se inércia, que é a tendência dos corpos de permanecer no estado de movimento que se encontram. Se em repouso, tendem a permanecer em repouso, e se em movimento, tendem a permanecer em movimento com velocidade constante. O que isso significa? Significa que quando um corpo está inerte, a somatória das forças que atuam sobre esse corpo são iguais a zero, ou seja, eles têm a força resultante nula. Ou seja, sempre que um corpo possui uma força resultante nula, a sua aceleração também é nula. Ou seja, o corpo está em equilíbrio. Então, sempre que um corpo está inerte, ele está em equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser dividido em duas partes. Ele pode ser considerado um equilíbrio estático, quando o corpo possui uma velocidade igual a zero, ou seja, o corpo está em repouso. Ou ele pode ser considerado um equilíbrio dinâmico, quando há um movimento retilíneo uniforme, que nesse caso considera-se que o corpo possua uma velocidade constante. E também ele então estaria inerte ou estaria em equilíbrio. Então, nesse caso, a ligação da inércia é uma tendência natural dos corpos de permanecer no estado de movimento que se encontram. Porventura, a segunda lei de Newton, que é um complemento da primeira, ela justifica justamente o fato de que para a gente tirar um corpo da inércia, a gente precisa aplicar uma força. E essa força resulta entre a massa do corpo e a aceleração adquirida pelo mesmo. Então, nesse caso, a gente pode ter a força resultante com uma daquelas equações que eu havia apresentado para vocês, mas aqui estão novamente apresentadas. As equações que, se existem forças voltadas para a mesma direção e mesmo sentido, a gente pode considerar a soma dessas duas forças como a força resultante, ou mais forças, enfim. Se temos corpos, forças no caso, voltadas para direções da mesma direção, porém sentidos opostos, a gente faz a diferença entre essas forças. E por fim, se a gente tem forças que são perpendiculares entre si, a gente utiliza o teorema de Pitágoras para descobrir o valor da força resultante. Ou seja, para a gente tirar um corpo da inércia, a gente precisa aplicar uma força. Notem que, nesse caso, se a aceleração for igual a zero, que é o caso da força da inércia, se a aceleração fosse igual a zero, por consequência, a força resultante também iria ser igual a zero, o que ia resultar na inércia. Nesse caso aqui, a gente então pode considerar que a segunda lei de Newton, nunca a força resultante vai ser igual a zero e também nunca a aceleração vai ser igual a zero. Ou seja, a soma das forças sempre tem que ser iguais, diferentes de zero. E porventura, por fim, a terceira lei de Newton, que justifica que toda ação gera uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido